Professora Rose, muito obrigado, então, pela sua explanação. E aí nós passamos à professora Ruth Gonçalves, que vai falar da experiência a partir da Faculdade de Educação e também da Universidade de Brasília. Gente, bom dia a todos. Cumprimento também, né, os demais integrantes da mesa. E agradeço o convite, né, e dizer para vocês da minha imensa satisfação de estar aqui participando dessa mesa, no momento, né, numa atividade, numa ação de formação desenvolvida pelo IFE Goiano, que congrega professores, né, da educação básica, da educação superior, alguns estudantes também, e que congrega e articula ações de formação do próprio Instituto. E, nesse ponto de vista, quer dizer, se une ações com o objetivo de refletir sobre 3 temas fundamentais, né? 2 fundamentais e um outro onde acontece a reflexão a respeito desses temas. Educação à distância, pesquisa num ambiente de formação de professores. E eu achei assim, interessante essa aproximação entre, num contexto de educação à distância, refletir sobre, num contexto de formação de professores, refletir sobre educação à distância e pesquisa, e isso logo me incitou e nos incita a pensar na importância e que é preciso lançar um olhar indagador, né, sobre a prática pedagógica docente, sobretudo naquelas práticas que se desenvolvem com a utilização das tecnologias, né? Então, como o professor Bruno deixou ser mais livre a temática, eu me coloquei nesse contexto, enquanto professora, né, e que contribuição eu poderia trazer para esse momento, me colocando no contexto de formação, no contexto de reflexão sobre a prática, e optei por trazer aqui muito mais contar para vocês como nós, um grupo de professores, organizados num grupo de pesquisa, ensino e extensão, chamado Aprendizagem, Tecnologias e Educação à Distância, desde a década de 90, né? Como é que nós fomos organizando a nossa prática a partir da reflexão para desenvolver pesquisa, ensino e extensão em educação à distância. Então, a abordagem é um pouco diferente, né, dos colegas que trouxeram aqui. Né? Eu não estou trazendo assim uma reflexão sobre questões operacionais, mas a gente pode abrir para o debate, nem como resultados de pesquisas que nós também desenvolvemos, mas sim uma reflexão sobre a prática docente e a construção dos fundamentos, né, que orientam a nossa prática, que vem orientando a nossa prática. Então, eu trago, a partir dessa relação pesquisa e formação de professores e educação à distância, eu trago essa reflexão sobre o trabalho docente, né? Com essa indagação, quão complexo é o trabalho do professor, né? Para a gente pensar um pouco quão complexo é o trabalho. Será que nós pensamos, nós nos indagamos a todo momento se o nosso trabalho é realmente complexo? E o que está envolvido nessa complexidade? O professor aí que falou a respeito da teoria da complexidade, né? Então, eu queria trazer aqui uma contribuição de Nóvoa, Antônio Nóvoa, um renomado, né, e reconhecido educador português, que está agora em missão no Brasil, né, a convite do MEC, para organizar a formação de professores da educação básica, e que nós acolhemos lá na Faculdade de Educação. Estamos com o privilégio de ter o Nóvoa lá conosco por esses próximos 9 meses, mas ele estará muito focado no trabalho de organizar a formação docente no Brasil, um compromisso com o MEC, mas ele esteve conosco lá na semana passada, no 2º Congresso de Estilos de Aprendizagem, Inovação e Tecnologias, organizado pela Cátedra Unesco de Educação à Distância da Universidade, que é sediada na Faculdade de Educação. Mas eu queria trazer para vocês aqui como compartilhar com vocês, né, a partir dessa reflexão que ele desenvolveu a respeito da complexidade do trabalho do professor, e depois vou dizendo como é que nós fomos construindo, através da reflexão, né, as bases de nossa prática. Então, ele diz
Bom, mas por que é complexo o trabalho do professor? Ele coloca aqui algumas questões que o professor hoje ele não lida só com saberes, né? Ele lida também com saberes, mas ele tem outros elementos aos quais ele tem que estar atento na organização do seu processo, da sua prática pedagógica. Ele lida também com a tecnologia e com a própria complexidade social, né, da nossa sociedade atual. E, com isso, ele não é mais um mero transmissor de conhecimento, né, como o professor apresentou, né, ele é muito mais um organizador de aprendizagens, mas de aprendizagens que se dão via processos tecnológicos e via redes, né, e via realidades virtuais. Então, isso complexifica, né, o trabalho do professor. Não é mais aquele professor que se encerrava num tempo, espaço e uma ação didático-pedagógica definida nas quatro paredes de uma sala de aula, não é? E o seu trabalho também, a sua prática, está imersa num contexto de complexificação da própria escola. Quando se questiona o modelo tradicional, né, da escola organizada num tempo, espaço e ação pedagógica definidas, para um esforço de renovação desse modelo tradicional de escola e de sala de aula, né, que se abre às possibilidades de educação e de aprendizagem em tempos, em espaços e ações diferenciados. Então, nós não falamos mais em um tempo escolar, num tempo de aprendizagens, nós falamos em tempos de aprendizagem. E aqui está incluída, sobretudo, a questão da formação continuada, não é? E que não se dá apenas num tempo organizado, em semestre, em anos, em horas letivas, né? Ao longo da vida. Então, é preciso mudar essa visão, né? Esse modelo que nós temos de escola. E a utilização de tecnologias e as possibilidades abertas pela utilização das tecnologias na educação está a nos exigir, né, um novo trabalho pedagógico. E ele apresenta, né, utilizando 3 preposições da língua portuguesa, ele nos apresenta 3 proposições. Uma que se o trabalho do professor é centrado em aprendizagem, na aprendizagem, essa aprendizagem tem que ser para todos, com todos e por todos. O para todos está ligado à democratização do ensino, portanto, à democratização do acesso, mas aliada à qualidade dessa aprendizagem. Isso aí o professor tem que estar atento. Como ele vai organizar a sua prática pedagógica, a escola vai organizar a sua prática pedagógica, tendo em vista a questão da aprendizagem para todos. E a aprendizagem com todos é uma atitude pedagógica fundamentada na colaboração, no diálogo, na reflexão partilhada, na construção coletiva, portanto, nessa ideia de rede, nessa ideia de sair dessa relação pedagógica, professor cara a cara com seu aluno, confinado em 4 paredes de sala de aula, não é? Então, aqui traz uma perspectiva, né, desse diálogo, dessa reflexão compartilhada, dessa construção coletiva, desse questionamento permanente da prática e da reconstrução dessa prática pedagógica. E uma aprendizagem por todos, né, lembrando que a escola, hoje a universidade, não detém o monopólio do conhecimento. A aprendizagem se estende a diversos ambientes, né? Então, a escola e o professor mudam, o seu papel. E o papel principal é promover a apropriação de conhecimentos e a construção de sentidos. Não é simplesmente transmitir conhecimento para um aluno passivo que vai receber esse conhecimento e automatizar, né, automaticamente. É preciso de que essa nova perspectiva pedagógica, ela trabalhe, portanto, no campo da construção da autonomia. E, quando nós estamos falando de educação à distância, né, a educação à distância, ela, pela sua característica, pelo uso, pela mediação que se faz através da tecnologia,
né, e pela perspectiva transformadora desse projeto pedagógico, dessa comunicação pedagógica dialógica, ela cria proximidade. Parece assim paradoxo, né, um paradoxo dizer que a educação à distância aproxima, né, mas exatamente, né, ela potencializa a colaboração em rede, né? Então, um dos nossos participantes aqui estava questionando, sobretudo, o uso da tecnologia para um projeto que enquadra, né, que amarra e não liberta, não cria autonomia, não emancipa. Né? Como utilizar a tecnologia para uma pedagogia transformadora, emancipadora. Né? Então, com base... Essas são colocações iniciais, né, sobre as quais também nós vamos refletir na experiência que eu trago aqui para vocês. Então, quando essa mesa está tratando de experiência em educação à distância, caminhos e saberes, eu tentei organizar o pensamento, né, para dizer, mas que experiência eu trago para vocês e com que expectativa? E EAD, de que EAD nós estamos falando? E, com isso, eu vou mostrar para vocês alguns caminhos e saberes que nós construímos no projeto. Né? Uma premissa essencial é de que a experiência, por si só, não é formadora. Por si só, ela não transforma, né? E nem forma. Ela pode até deformar, né? Ela pode ser deformadora. E quando é que ela é deformadora? Sobretudo quando ela incide na repetição, na acomodação, na não reflexão, do não questionamento. Né? É simplesmente essa absorção, né, de informações e não na construção de conhecimento. Ela só é transformadora quando incorpora a reflexão partilhada. Né? E aqui nós podemos falar, né, tanto num processo formativo desenvolvido por formadores, quanto os formadores em formação. Né? Então, esse o sentido que eu estou trazendo também, essa experiência, que nós somos formadores em reflexão permanente sobre nossa prática, no sentido de reconstruí-la a cada processo formativo com base na pesquisa, né, que desenvolvemos a cada processo formativo que nós nos propomos a desenvolver. Então, essa reflexão também de que a profissão de professor se aprende no diálogo, na reflexão partilhada com os colegas, através da pesquisa. A pesquisa, o que é a pesquisa, senão, né, um questionamento sobre a nossa prática, né, no sentido de entendê-la, de compreendê-la e de poder construir saberes a partir dessa experiência. Formadora é a reflexão sobre a experiência. A pesquisa, portanto, isso que eu falei, a pesquisa sobre a experiência. Tanto a experiência individual, né, que se leva, se coloca no campo coletivo, no processo de reflexão com os pares. Aqui eu trago assim, um exemplo da questão do estágio curricular supervisionado. Como coordenadora do curso de Pedagogia à Distância, lá da Faculdade de Educação, nós temos sido, assim, recorrentemente nos aparecem alguns estudantes, que já são professores, querendo dispensa de estágio. Né? É lógico que a gente considera que essa experiência é muito importante, mas ela não dispensa desse momento de formação que o aluno, que o estudante está vivenciando, de organizar essa reflexão sobre a sua prática. O estágio é justamente isso, né? É essa possibilidade de organizar esse questionamento e essa reflexão sobre a prática, seja ela própria, seja ela de outro. Não é? Então, não há como, realmente, de um processo de formação do pedagogo, nós dispensarmos nosso aluno de fazer estágio, porque ele já tem uma prática. Né? Então, é preciso que essa prática ela seja trazida para esse momento de formação
e, com isso, uma oportunidade de reflexão organizada e orientada a respeito dessa prática. Então, a expectativa aqui também, que eu trago para vocês a nossa experiência de educação à distância, nos caminhos que nós percorremos, né, numa atitude de reflexão partilhada ou dos saberes construídos em processos formativos à distância, que foi construída coletivamente, numa perspectiva interdepartamental, interinstitucional e internacional com os nossos pares, né, não confinados num grupo fechado, mas um grupo que se abre, né, aos diversos olhares das áreas departamentais que nós temos na faculdade, na universidade e fora da universidade. Então, é uma experiência que a gente vem construindo nesse grupo de pesquisa, né? A expectativa é esse sentido, então, de compartilhamento da nossa experiência, para que vocês possam, né, para juntos nós possamos dialogar e construir significados, o que isso aqui pode ajudar vocês a pensar. A experiência de ensino e extensão, nós desenvolvemos nós temos desenvolvido alguns cursos de extensão e de especialização ao longo desse tempo, né? Tanto nós começamos na década de 90 a oferecer um curso de formação de especialização em educação à distância, continuada e à distância, né? Nós oferecemos a primeira turma de 94 a 96, a segunda turma 97 a 98, a terceira turma 2000, 2001. Né? Aí, agora, nos anos 2000, nós tivemos mais 2 ofertas, e, nesse momento, nós estamos, né, tentando financiamento para os projetos junto à CAPES, mas a CAPES está se repensando em termos de cursos de especialização. Então, a nossa proposta, e estamos pensando nisso, amadurecendo mais, se nós oferecemos um mestrado profissional. Porque, desde as primeiras turmas que nós oferecemos, os alunos saem com essa expectativa de fazer mestrado, né, na área conosco. E muitos desses, né, grande parte das pessoas que hoje estão nos institutos federais, estão à frente da gestão da educação à distância no país, passaram lá pelos nossos cursos de educação continuada e à distância dos anos 90, e agora, mais com a instituição da UAB, nós tivemos, inclusive, ofertas mais voltadas para gestores e professores e tutores do sistema UAB. Mas também, bom, eu vou trazer aqui a concepção que nós construímos para trabalhar a educação à distância, e depois eu volto para essa discussão, mas o importante é que, com essa possibilidade trazida pelas tecnologias, nós chegamos, né, já com uma oferta bastante significativa, em lugares remotos, através desse pensar, né, dessa prática reflexiva dos próprios estudantes enquanto trabalhadores, enquanto gestores, enquanto professores, né, com projetos de intervenção institucional. E nós trabalhamos com um curso, com a ideia de percurso, e não de um curso, em que a pessoa se matricula, né, faz todo um trajeto formativo, muitas vezes individualmente e solitariamente, e depois vai embora. Né? Nós trabalhamos com a ideia de percurso, considerando que esses sujeitos, né, chegam a um processo organizado de formação, já tendo passado por outros processos de formação, e que trazem esses conhecimentos, né, trazem conhecimentos para esse novo percurso organizado de formação. E que, nesse percurso, né, esse sujeito de saberes encontra outros sujeitos, e, com o fundamentado nesses conhecimentos que nós colocamos, que trazemos, né, pelos diferentes espaços organizados dentro desse processo formativo, vão organizando, através do pensar da sua prática, projetos de intervenção institucional. E aqui, nesse percurso, né, ao ser certificado e qualificado nesse processo, ele
conseguiu, né, pela própria organização possibilitada nesse processo formativo, construir, né, comunidades de aprendizagem que vão além desse processo formativo. Né? Essas comunidades construídas, os registros feitos, os ambientes proporcionados dentro do próprio curso, possibilitam que ele saia dali com uma construção coletiva e com possibilidades de estar junto com essas pessoas, não obstante não esteja mais nesse processo pontual formativo. E a pesquisa que nós desenvolvemos é uma reflexão, né, uma prática pedagógica, em que a prática pedagógica dos sujeitos, tanto formadores quanto as pessoas que estão num processo de formação, professores, gestores, né, eles utilizam a sua própria prática pedagógica como objeto de reflexão, numa perspectiva freiriana de quem ensina aprende, quem aprende ensina, não é? Nós estamos todos ali num processo de formação. E, com isso, também, nós temos que organizar a gestão num modelo coerente com o nosso com modelo pedagógico. Portanto, nós temos que organizar uma gestão colegiada, compartilhada e democrática. Não é? Então, nós temos feito, nesses processos, e agora, nos processos em que nós, participantes desse grupo de pesquisa, e a gente tem procurado também ir além do próprio grupo, né, trazendo essa experiência, uma gestão colegiada em rede, né, em que nós desenvolvemos um processo de construção do curso. O curso é um curso em permanente construção e reconstrução, a partir da prática dialógica, da interação e do pensar o próprio curso por esses sujeitos que estão aqui envolvidos, né? As instâncias institucionais e os diferentes grupos, a coordenação do curso, coordenadores de tutoria, coordenador pedagógico. Esse aqui é um modelo que nós construímos para esse curso de pedagogia. Coordenação de polo, equipe de tutores e de professores. Isso tudo tendo em vista todos esses considerados sujeitos de saberes que já vêm de práticas pedagógicas, né, anteriores, e que juntos estamos construindo essa prática pedagógica aqui em função, né, de alguém que está, dos nossos estudantes. Né? De que EAD nós estamos falando? Então, nesse nosso percurso de construção enquanto grupo de pesquisa, nós trabalhamos a ideia da educação à distância como uma comunidade de trabalho e aprendizagem em rede, né? Acreditando que é possível nós superarmos alguns valores pedagógicos da pedagogia tradicional em direção a outros valores pedagógicos. Por exemplo, educação tecnológica baseada no diálogo, em vez da transmissão verticalizada de conteúdos de conhecimento. Ação cooperativa e colaborativa, ao invés da competição individualizada. Um trabalho reflexivo, né, no lugar do acúmulo de informações. O uso da comunicação em rede para a convivência, ao invés do isolamento, do individualismo. A EAD fundada numa ação transformadora e não numa ação de reprodução. E, com isso, nós construímos uma concepção de educação à distância como educação aberta, apoiada na pedagogia da autonomia, exercida em uma comunidade de trabalho e aprendizagem em rede, que nós chamamos CETAR, utilizando com propriedade as tecnologias da comunicação e informação. Nesse sentido, né, é um princípio fundamental que nós estamos, quando falamos de educação à distância, estamos no campo da educação. Né? A educação à distância é uma modalidade educacional. Né? Nós temos que nos fundamentar, né, no mesmo conhecimento da educação. E aqui aberta no sentido da flexibilidade, né, conforme nós colocamos aqui. É preciso que ela seja para todos, com todos e feita por todos. Né? E a educação à distância, então, o que ela não deve ser? A mera transposição do presencial para a modalidade à distância, como a professora até disse aqui, que as nossas culturas profissionais, elas nos levam muito, né, a importante usar a referência do presencial, né, mas saber que nós estamos lidando com uma nova
com novos espaços, novos tempos e uma ação pedagógica, ela tem que ser uma ação diferenciada. Né? E não é também a mera reprodução de velhas formas de ensinar por meio da mídia eletrônica, né? E nem, muito menos, conforme foi colocado aqui, ainda há muito preconceito em relação à educação à distância como uma forma de precarizar os processos formativos. Né? Isso aí, a prática vem mostrando que as pessoas que vivenciam processos de educação à distância, seja como formadores ou formandos, vão mudando, porque o que a gente ouve frequentemente de nossos colegas é como a atuação nos processos formativos à distância tem os ajudado a rever sua prática no presencial, o uso das tecnologias, né? Com o uso das tecnologias e o próprio repensar da sua metodológico da oferta de processos formativos presenciais. E aí, a educação à distância, como eu disse, né, a educação aberta, apoiada na pedagogia da autonomia, que nós utilizamos como referência, né, Paulo Freire, trazendo o caráter emancipador e dialógico dos processos pedagógicos com novos papéis para alunos e professores, né? Com essas novas possibilidades de interação multidirecionais. Então, superar aquela comunicação pedagógica unidirecional, né? O professor falando de um para um, ou de um para muitos, na direção de muitos com muitos. Então, é essa perspectiva multidirecional. E também a perspectiva das comunidades de aprendizagem em rede, não é? Em que nós temos que considerar elementos como interação, colaboração, e que, além, né, de interação e colaboração, sobretudo, se volta a uma construção coletiva e dialógica para a aprendizagem. E aqui alguns elementos, né, segundo Palloff e Pratt, que mostram que uma comunidade está em formação, que é uma interação ativa envolvendo o conteúdo do curso e a comunicação pessoal. A aprendizagem colaborativa evidenciada pelos comentários dirigidos mais a um estudante, a outro, do que o estudante para o professor. O significado construído socialmente evidenciado por acordos ou questionamentos. A troca de recursos entre os participantes. E também um pouco de afetividade, né, permeando essas relações. E comunidade de trabalho e aprendizagem. Por que nós inserimos, né, a concepção de trabalho aqui na nossa concepção de educação à distância? É justamente a perspectiva freiriana, né, de que, no adulto, a aprendizagem ela é autodirigida, ela tem que ser autodirigida e autônoma. Né? E quanto mais a gente possa considerar o contexto laboral e as condições de vida desse adulto, né, mais efetiva será a aprendizagem. E aqui a propriedade do uso das tecnologias, que elas não podem superar, né, se sobrepor ao projeto pedagógico. O projeto tecnológico ele tem que servir ao projeto pedagógico. E foi isso que nós fizemos na primeira experiência que nós utilizamos já a internet, que foi no terceiro curso que nós oferecemos. No segundo curso, 97, 98, nós já experimentamos, né, a fazer algum trabalho em rede, naquela época que nós estávamos engateando com a internet na universidade, e utilizando, fomos buscar, né, o que existia de ambiente virtual que poderia nos ajudar na oferta, já utilizando a internet para oferecer os cursos, e nós fomos encontrar num programa, num software da Simon Fraser do Canadá, que era um colega nosso da faculdade, estava fazendo doutorado lá, e havia um grupo desenvolvendo esses ambientes para comunidades de aprendizagem em rede. E nós utilizamos o primeiro Virtual U, Universidade Virtual, e depois nós fomos, então,
customizando, né, esse ambiente, e fomos conhecendo outros ambientes. Então, aqui, conforme eu falei para vocês, alguns caminhos que nós trilhamos com esses cursos de especialização em educação continuada e à distância, e outros que, paralelamente, fomos trabalhando esse conceito de educação à distância, como no curso de 2006, que nós oferecemos, quando se instituía também a SECAD no MEC, hoje SECADI, né, que estava se constituindo, abrangendo áreas da diversidade, e fizemos um trabalho conjunto para oferecer esse curso de educação na diversidade, utilizando como referência a comunidade de trabalho em rede na diversidade. E depois, junto também com o MEC, por demanda do MEC, nós fomos construindo outros na área de EJA, né, com a concepção de Setareja, depois na área de gestão social, com Setareja, gestão, e hoje a gente procura, no curso de pedagogia, à distância também, trabalhar com a gestão colegiada, em rede, e também esses fundamentos, né, da pedagogia, da autonomia. E temos produzido teses, livros, eu até trouxe aí 2, que nós temos a nossa experiência registrada. Estamos produzindo agora um dossiê de EAD na Faculdade de Educação, que deve sair. Esse mês está saindo o dossiê, e também relatórios de pesquisa, artigos que a gente tem escrito sobre o nosso curso. Mas eu queria finalizar aqui reafirmando alguns saberes, né, que nós construímos ao longo desse tempo. É que a tecnologia, por si só, não é transformadora, né? Transformadora é a perspectiva pedagógica emancipadora, à luz da qual se utiliza a tecnologia em processo de formação. E também a experiência por si só não é transformadora, como eu já havia dito, né? Transformadora é a perspectiva de reflexão compartilhada na prática pedagógica docente. E que o desafio docente é um esforço permanente de manter essa coerência através da reflexão entre o discurso teórico e a prática pedagógica com o uso de tecnologias em direção à prática docente transformadora. A EAD não é uma panaceia para os males da educação, e a integração das TIC a um ensino inovador e uma aprendizagem transformadora não é um simples passe de mágica, né? Conforme os colegas apresentaram, nós temos muitos desafios, nós estamos no campo da educação, temos os mesmos problemas, e alguns até acentuados ainda pela incompreensão, pela desinformação do que seja a modalidade à distância. Nós trabalhamos muito e temos que estar mostrando a todo momento para os nossos colegas que nós fazemos um trabalho sério, né, e que é um trabalho que nos apresenta também muita satisfação. Sobretudo, quando nós ouvimos depoimentos dos nossos alunos, né, nas formaturas e em outros momentos também, de dizer que, sem o quanto foi importante na sua vida, para a mudança da sua vida, a universidade chegar até naquele interior do interior, de onde ele não teria oportunidade, né, de outra forma, de participar de processos formativos na educação superior. Eu acho que nós estamos aqui num momento profícuo, em que nós temos um PNE tramitando no Congresso Nacional, nós estamos às vésperas da realização de uma CONAE nacional, que provocou todo um debate nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, a respeito, né, da orientação que nós devemos dar para a educação, né, na próxima década, em que, nesse plano nacional, a questão de formação docente ela é colocada como um instrumento de valorização profissional. Há uma intenção de expansão dessas oportunidades de formação, tanto de nível superior quanto de nível técnico, profissional, está explícito isso lá. Nós temos políticas públicas hoje que estão voltadas, né, à educação profissional e também ao ensino médio e à formação de professores, né? E saber que a nossa responsabilidade é muito grande, porque os professores de educação básica, sem formação, nós temos 25% de professores da educação básica que não têm formação superior. E, com isso, eu encerro deixando esse questionamento aqui, né, que caminhos nós devemos trilhar na oferta de formação
de EAD, essa é uma questão que permanece constantemente conosco, não obstante, né, a experiência refletida que nós temos ao longo desses anos, e qual é o projeto pedagógico capaz de articular a democratização do acesso e qualidade de aprendizagem para a prática profissional reflexiva, que insira os sujeitos em um projeto de transformação social. Muito obrigada. Me coloco à disposição. Nós que agradecemos a professora Ruth pela presença aqui hoje, também pela brilhante explanação. E para o último conferencista, vou